crack, na verdade, é uma droga que é derivada da cocaína. Da pasta base de coca. Então, dessa pasta base se faz ou a cocaína ou o crack. Uma mistura de cocaína com bicarbonato de sódio. Então é adicionado outras substâncias, como querosene, ácido sulfúrico. Levado em aquecimento, né, até virar essa pedra. E ele faz um barulho dessa mistura, nesse aquecimento com esses diluentes. Crack, por isso surgiu o nome crack. Então o crack é cocaína com bicarbonato de sódio, né? E fez essa mistura, tentou-se essa mistura para não utilizar a cocaína pura por questões financeiras, por questões de que eles é caro usar a cocaína. Essa droga, a partir do momento que ela é queimada, que é a forma de consumo dessa substância, em mais ou menos 10 a 15 segundos ela chega no cérebro, através da corrente, da corrente sanguínea, chega no cérebro, e é lá onde ele vai causar as alterações que vão durar mais ou menos 15 minutos. De 10 a 15 minutos é o efeito do crack. Ele não vê o que a gente consegue enxergar, o que faz na mucosa nasal, na inalação da fumaça, do tóxico. Né? De início, imediatamente, eles vão causar taquicardia, que é uma aceleração dos batimentos cardíacos, aumento da pressão cardíaca. Alguns pacientes podem ter espasmos musculares. Na parte psíquica, pode levar a o que é chamado de paranoia, que é o medo. Alguns têm medo de que esteja alguém vendo, que a polícia esteja chegando, que a família esteja próxima. Muitos pacientes têm quadros de alucinações, tanto auditivas quanto visuais, tá? Visão de vultos, visão de pessoas, escuta vozes que chamam. A inalação dessa substância tóxica, dessa fumaça tóxica, ela lesa a mucosa, né? Faz uma vasoconstrição intensa nas artérias locais, artérias cardíacas, artérias cerebrais. Ele pode ter necrose da mucosa do esôfago, do estômago, do nariz, né? Então são N situações que podem ocorrer. E dependendo da quantidade de droga que se usa e de como está o organismo desse paciente, a gente pode ter o que se chama de uma overdose. A overdose é a sensação ruim causada pela droga no organismo. Essa overdose pode ser leve ou ela pode ser intensa. As mais intensas a gente pode encontrar pacientes com dores no peito, alguns com infarto, ou até derrames, crises convulsivas ou arritmias cardíacas graves, que são as principais causas de morte da cocaína e dos seus derivados, dentro deles incluindo o principal deles, o crack. A droga, a cocaína, o crack, eles têm uma ligação com neurotransmissores cerebrais, que é a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. Então, eles são estímulos, têm os estímulos desses neurotransmissores, que são transmissores do prazer, da euforia, né? Eles aumentam esses neurotransmissores cerebrais. Então, o paciente fica ligado, tá? Então, eles mexem, é como se o paciente estivesse em constante estado de fuga, de alerta, que é o que o nosso organismo desenvolve quando tem esses hormônios alterados. Num episódio de susto, então você tem a liberação desses hormônios, e a droga faz com que esses hormônios aumentem a concentração cerebral. Então eles vivem naquele constante estado de euforia, de agitação. E aí depois eles caem de uma vez, declinam de uma vez, né? E essa ação, a neurotransmissor cerebral, a droga, ela também atua num lado da recompensa, no sistema límbico, das emoções cerebrais. Então, a droga, ela é inalada, libera essa quantidade grande de hormônios e depois o estado de recompensa é ativado. Ensina o cérebro dele de que existe um prazer muito maior do que qualquer outra coisa que ele já tinha passado pela vida dele, seja no sexo, seja em atividades esportivas, atividades de arte, até o afeto, o carinho da família. Isso ainda não chega à sensação que o crack causa no cérebro. Então, por isso, a necessidade de repetir essa sensação de prazer cerebral. E claro que a gente vai lembrar que quando a gente está falando em prazer, a gente fala em prazer cerebral, que é o efeito no cérebro, porque a consequência da dependência vai levar à tragédia que a gente já vê diariamente. O que significa isso?
a mesma quantidade não vai fabricar o mesmo efeito. Então ela vai precisar de mais quantidade para sentir o mesmo prazer, mais quantidade para sentir o mesmo prazer. Por isso a dependência e por isso o uso exacerbado da substância, a fissura, tá? Pelo uso incontrolável de uma pedra, de outra pedra, de outra pedra. E o usuário ele não usa mais por ele sentir um prazer, ele usa por necessidade, por exigência do cérebro, pelo uso da droga, pelo efeito da dopamina no cérebro. Então é praticamente como se fosse uma obrigação. Da mesma forma que ele precisa comer para sobreviver, ele precisa da droga também para sobreviver. As doenças neurológicas que podem ser resultantes do uso concomitante de crack com o álcool, com o tabaco, porque nós temos uma ligação muito grande entre várias drogas. O crack isoladamente, os estudos demonstram, as estatísticas, eles geralmente não é só o crack, né? Não utiliza-se só o crack, utiliza-se o álcool, utiliza-se a maconha junto, né? Então assim, são N fatores, o tabaco, o próprio cigarro comum, né? E essa concomitância de drogas causam N situações de lesão neurológica, físico. Pacientes com quadro de impulsividade, muitos pacientes com quadros depressivos associados ao uso da droga, pacientes ansiosos, que também consequência do uso da droga, ou piorados pelo uso da droga. Mas existem casos mais graves, como por exemplo, pacientes que se tornam psicóticos pelo uso da droga. Então aquela psicose causada no momento do uso, que são as alucinações, a paranoia, isso não para com a suspensão do uso da droga. Então o paciente pode desenvolver a doença chamada esquizofrenia, onde ele vai continuar com o quadro psicótico, mesmo sem o uso da droga. Tá? Então ele desencadeou uma doença mental a partir do uso da droga, que provavelmente ela não iria acontecer se ele não tivesse entrado em contato com essa substância. Então ele vai desenvolver doenças incuráveis, doenças graves, que aí vão precisar de um tratamento a longo prazo. Estando ou não em uso da substância, essa doença já vai estar instalada no cérebro de alguns dos usuários. Tá? E a depressão que vai associada, que depois pode ser que continue o tratamento mesmo sem a droga, a ansiedade também tratada mesmo sem a droga. Na verdade, dentro da psiquiatria, a gente tenta limpar o paciente. O que é limpar o paciente? A gente tenta tirar a droga, tirar o crack e ver o que sobra dessa pessoa. Se sobra a depressão, se sobra a ansiedade, se sobra a psicose, e aí a gente vai tratar. Porque no momento em que ele está em uso, ele pode ter tudo isso, e tudo isso ser apenas consequência do crack, e não a doença de base dele. Depois da droga a gente vê o que sobrou desse cidadão, se existe mais alguma doença, e aí se continua o tratamento. E todas essas doenças, elas repetindo, elas podem ser pioradas pelo uso da droga. A droga inibe qualquer funcionamento produtivo do usuário. O usuário para os estudos, para de trabalhar, ele não consegue ser mais produtivo. O assunto é marginalizado, quem usa droga é bandido, isso não é uma realidade, nós estamos falando de dependência química. E dependência química tem que ser tratado como saúde pública, como se fosse diabetes, pressão alta, infarto, colesterol alto. Bom, aqui no município de Álvares Machado, os projetos desenvolvidos pela prefeitura têm dado uma grande atenção aos jovens, né, fornecendo ajuda. O CREAS, o CRAS. É bom frisar que não são todos os usuários de droga, não são todos os usuários de crack que necessitam ser internados. Uma outra forma de tratamento que não é ambulatorial e que não é a internação hospitalar são as comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas no Brasil, elas têm suprido o que os hospitais e os ambulatórios não têm conseguido pela quantidade muito grande de usuários. Então as comunidades terapêuticas têm suprido também o tratamento dos dependentes químicos. Dentro das comunidades terapêuticas existem vários tipos e várias formas de se trabalhar. A gente precisa de pessoas preparadas para tratar com dependentes químicos. Existe a necessidade de psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, médicos. Existe a necessidade talvez de pessoas que já passaram pelo tratamento e que hoje eles vivem sem a droga, para poder provar e mostrar para esses pacientes que existe um caminho. Tá? É necessária a parte de espiritualidade,
para resgatar isso que muitas vezes é perdido durante a caminhada da adicção, e grupos que participam, grupos de apoio, grupos que estão dispostos também a trabalhar com a família desses usuários que também ficam doentes, o que a gente chama de codependência, tá? As famílias ficam doentes e precisam também de tratamento, então existem grupos que participam, inclusive dentro de comunidades terapêuticas, dentro de casas de recuperações, esses grupos também participam. A gente, só pela citação da quantidade de profissionais que precisam para fazer o tratamento, a gente consegue ver a alta complexidade que essa doença é. Não existe um tratamento para o crack, existe um tratamento para a droga. Nenhum tratamento sério e nenhum tratamento que tenha o objetivo de resolver o problema está baseado numa troca de uso de substâncias. Não se troca o uso de droga. Por exemplo, vou parar o crack para fumar maconha. Eu vou parar o crack, vou usar cocaína e vou beber bebida alcoólica. Isso não existe. O tratamento é baseado numa abstinência total. E o cérebro dele não vai se contentar, por exemplo, com o uso da cerveja ou com o uso da maconha. A partir do momento que ele usa essas substâncias, o cérebro vai exigir algo que ele já conheceu que é mais potente, que é a cocaína, o que é o crack. Então, se o paciente acha que ele pode beber uma cerveja de vez em quando, que ele pode usar a bebida alcoólica com a maconha de vez em quando, isso é um engano, isso tem que ser retirado, esse pensamento tem que ser retirado, porque isso não existe. A partir do momento que você está fazendo um tratamento, você faz um tratamento para droga, para todas as drogas psicoativas. Então, o ponto não é tratamento de crack, é tratamento de droga. E por quanto tempo? O tratamento da dependência química, ele tem um dia para começar, mas ele não tem um dia para acabar. A doença ela é uma doença crônica, que a gente costuma falar que ela é uma doença incurável, mas ela é uma doença que tem controle, ela é controlável. O controle é não se fazer uso de drogas. Esse é o controle. E por quanto tempo? Para o resto da vida. Então, por isso que a gente fala que o tratamento tem um dia para começar, mas não tem um dia para acabar. Não quer dizer que o paciente vai estar tomando remédio para o resto da vida. Não quer dizer que o paciente vai estar indo no médico toda semana. Não quer dizer que o paciente vai estar passando pelo psicólogo 2 vezes por semana. Não, mas eles têm que estar em acompanhamento. E essa forma de acompanhamento vai depender de cada indivíduo. Se é mensal, se é semanal, se é anual, se é semestral, se é diário, isso vai depender de cada paciente especificamente. Mas o usuário que está em abstinência, ele nunca pode esquecer que ele continua em tratamento, ele continua em acompanhamento. E que se ele abandona esse tratamento, a chance dele voltar a fazer uso de droga aumenta. Como se ele estivesse baixando a guarda dele contra a dependência química. Então ele tem que estar constantemente em alerta e constantemente em acompanhamento para estar sempre revivendo e nunca esquecer que ele tem uma doença crônica, uma doença que não tem cura, até o dia de hoje isso não tem cura, mas tem controle. E o controle, a maior parte depende dele. E se ele não fizer parte dele, fica muito difícil de conseguir reorganizar essa doença e que ele volte a ter uma vida saudável, uma vida produtiva. Então, mais uma vez, tem início, mas não tem dia para acabar. É para o resto da vida, acompanhamento, acompanhamento, acompanhamento para o resto da vida. A dependência química, ela tem que ser tratada num três pilares, tem que ser estabelecido. Tratamento clínico medicamentoso, que inclui medicação, pode começar com internação para desintoxicação, dependendo do grau de comprometimento que esse paciente esteja, né? Depois continuar com tratamento ambulatorial, com psicologia, com as psicólogas, com tratamento psicológico, com tratamento de grupo e medicamentoso. Os grupos de apoio têm total importância para manter o paciente ativo na recuperação. Muitos grupos de apoio trabalhando com as famílias dos pacientes para eles entenderem a doença desse filho, a doença desse marido, a doença desse pai. Porque não tem como tratar um dependente se não tratar clinicamente e fazer acompanhamento familiar para que eles estejam preparados de como agir, como não ceder ou como ceder, o que fazer. E para eles conseguirem, junto com o paciente, estarem batalhando contra esse problema que vai acompanhar para o resto da vida. Mas o acompanhar para o resto da vida não é acompanhar ativamente, é acompanhar de forma controlada.
a doença controlada, e não a doença ativa, como estava lá no início do tratamento, acompanhar a doença sob controle, mas nunca curada, mas sim sob controle. O ideal é que esse tratamento seja realizado de perto, mais ou menos por 1 ano de acompanhamento efetivo. No Brasil, nós não temos isso ainda, nós temos uma internação de 15, 40 dias no máximo, tá? E o ideal é que seja 1 ano de internação, que se retire o paciente do ambiente que ele esteja, né, que ele fique totalmente vivendo uma outra realidade, para que consiga, com medicações, terapia de grupo, todo esse acompanhamento periódico e supervisionado, para que ele tire esse processo da vida dele definitivamente. Tá? Esse é o tratamento mais eficiente, que nós não temos. Então, o uso de droga eu iniciei aos 11 anos de idade. Na verdade, eu comecei primeiro me envolvendo com tráfico de droga, comecei vendendo maconha, aí tomando cerveja, pinga, e daí com 11 anos já comecei a usar maconha, álcool, de forma meio abusiva. O meu uso de droga começou aos 9 anos de idade, com ingestão de bebida alcoólica, né? Que a maioria das pessoas que tem o uso de substâncias químicas ou a mesmo alcoólatra sempre começa ou no álcool e depois vai para maconha, para cocaína, até chegar ao crack, né? Que para mim foi o fundo do poço. O uso da droga na minha vida se iniciou quando eu tinha 12 anos de idade, quando eu comecei a usar o tabaco, o álcool e a maconha. Então, o uso do crack eu iniciei com 14 anos de idade. Eu já vendia droga todo dia, então eu já tinha acesso mais fácil e comecei a usar uma vez por semana, com 14 anos. Com 15 anos eu já estava usando todo dia. Eu comecei o uso do crack, eu tinha 15 anos. Eu já traficava, eu já vendia drogas, né? E teve um dia que eu não tinha droga e tinha um amigo meu que tinha drogas. Eu fui na casa dele e perguntei para ele como que usava o crack, né? E ele me mostrou assim, e eu usei, e para mim foi a droga perfeita, né? Me apaixonei por ela. O uso de crack se iniciou na minha vida quando eu saí para o mundo, para morar sozinho. Quando eu tinha 25 anos, comecei a usar o crack. Então, hoje em dia até é fácil, porque vende em qualquer lugar assim. É de fácil acesso hoje em dia para todo mundo, porque ela uma droga se torna barata, mas para quem vai usar o dia inteiro, a noite inteira, acaba se tornando até cara, né? Então como eu vendia também, então eu tinha acesso fácil. No meio das pessoas que estão envolvidas com drogas, é muito fácil, né? Porque você tem bastante contato, né? Fala, vamos lá na casa do fulano, o fulano não tem, vamos no outro fulano que fulano tem. Então, hoje no meio das pessoas que estão envolvidas com droga é fácil de achar droga. Então, o momento mais difícil foi quando eu fiz 18 anos, que minha família começou a se afastar de mim, eu fui embora de casa, aí a família já não acreditava mais e eu comecei a usar demais, eu já não pensava mais nos meios que eu estava fazendo para poder estar conseguindo o dinheiro para estar usando. Então eu vivia muito sozinho, já não tinha mais amigo, eu passei por processo de princípio de overdose, durante esse período foram 3 princípios de overdose, fui preso, então esse momento eu vivi muito sozinho, né? Não tinha amigo, não tinha ninguém para contar, nem família, então esses momentos foram bastante assim de sofrimento. Vivendo trancado dentro do banheiro da minha casa ou vivendo na porta da biqueira usando droga, né? Vendi casa, vendi carro, vendia roupas, roubava as coisas de dentro da minha casa para usar assim. E a minha família não aguentava mais esse transtorno que ele estava passando pela minha adicção, pelo meu uso de droga abusivo, né? E eu fui morar sozinho, assim, foi a fase mais difícil, que daí eu ficava na rua. Foi a fase que eu mais me senti sozinho, porque não tinha mais amigos, não tinha mais ninguém por mim. Muitas vezes eu ia na porta da biqueira lá pedir para os caras vender droga e falar, sai daqui que você é um nóia e tal, né? Isso aí foi a fase que mais me prejudicou. A perca da família, principalmente, a perca da minha dignidade, saúde, a droga em casa
ela me levou à vida do crime, ela só me trouxe o mal, só desgraça na minha vida. Judiei de muita gente devido para conseguir a droga, me fez comer lavagem, comida do lixo, me fez roubar, me fez torturar. A droga só me trouxe coisa ruim até hoje, eu perdi tudo, tudo. Mas graças a Deus, graças ao tratamento que eu fiz, graças à família, à minha força de vontade, eu venho me reerguendo de novo. Hoje tenho uma ficha limpa, hoje tenho um trabalho, hoje tenho uma namorada, hoje eu tenho família de novo. Tudo que a droga me tirou, hoje eu venho conseguindo. Eu via que as pessoas não viam que o meu problema era a droga, as pessoas me viam como a droga, né? Porque onde eu ia, eu muitas vezes até recebia esse apelido de droga. Muitas vezes até nas bocas de droga, quando eu chegava, eu já não era bem-vindo, né? Como um verme na sociedade, um lixo, como nada. Então, as pessoas, quando eu parei de usar droga, foi... Porque minha cidade é uma cidade de 12 mil habitantes e minha família é bem conhecida na cidade. Então, assim, todo mundo conhecia a minha vida de drogas, né? Uma pessoa droga, na verdade, né? Então, assim, depois que eles viram que eu parei de usar droga, eu ia para a igreja, que eu ia nos grupos de autoajuda, que eu estava vivendo um caminho, procurando uma melhora de vida, eles começaram a me ver com outros olhos, né? Então, foi bem difícil. Eu tentei primeiro sozinho, eu tentei ir no psiquiatra, eu tentei em igreja, eu tentei parar sozinho, tentei me trancar dentro de casa. Eu fiquei 1 ano tentando sozinho e eu vi que eu não estava conseguindo. Aí foi quando eu internei numa comunidade terapêutica de 9 meses, baseado em trabalho, disciplina e oração. E dentro desse programa de recuperação, eu consegui ir me levantando, consegui aos poucos me conhecendo e conhecendo a Deus. É isso que foi me ajudando, porque eu me conhecendo, eu comecei a conhecer meus limites, aquilo que mais me machucava, aquilo que mais me dava força para continuar, dentro de um programa de 12 passos. Então eu comecei a tentar várias formas de superar a minha adicção ativa, né? Que eu não aguentava, mas eu não queria mais sofrer. Não queria viver na lata de lixo que eu estava vivendo, né? Eu procurei um internamento por livre e espontânea pressão, né? Eu ia internado, eu ia preso com 17 anos e numa casa terapêutica com não um resultado bom, né? Que eu saí depois de 1 mês e alguns dias eu já estava usando droga de novo, né? E eu fiquei mais ou menos uns 5 meses usando droga e foi a minha ruína, foi o fundo do... Eu não costumo falar do fundo do poço, né? Porque poço ainda tem água limpa, né? Eu cheguei ao fundo da fossa. Aí eu procurei ajuda, eu pedi para minha família que eu queria ser internado, que eu queria parar de usar droga. Aí eles acharam um hospital psiquiátrico para mim, né? E aí quando eu estava no hospital psiquiátrico, minha mente já mudou totalmente, porque eu falei, não, eu vou ficar no hospital psiquiátrico, vou passar um pano para a poeira baixar, depois eu volto a usar droga, né? Mas eles foram mais espertos que eu, graças a Deus, né? Acharam uma comunidade terapêutica. Então eu fui internado lá e desde então eu estou sem uso de droga há 1 ano, 10 meses e alguns dias, né? Mas hoje é o dia mais importante, porque eu não usei e não estou com vontade de usar. Consegui superar meu vício através do apoio da família, força de vontade e só por Deus mesmo. Então hoje a minha vida é bem tranquila, assim, sabe? Eu tenho meus problemas diários, só que eu tento viver em paz, eu tento cada dia tentar resolver aquilo que eu posso, eu tento não ficar pensando muito no meu passado, não me culpando, né? Porque o que aconteceu já aconteceu, não vai mudar, eu tento aceitar só o meu passado e tento não tentar sofrer com o meu futuro, porque eu ainda deixei muita guerra para trás, então às vezes eu fico meio com medo de acontecer alguma coisa comigo, né? Alguém talvez do crime ou do uso de droga vir procurar para me chamar, então eu tento não pensar nisso, eu tento viver só meu dia de hoje, viver os problemas de hoje. Agradeço muito só de eu estar vivo, né? Porque por muito menos do que eu fiz, do que eu vi, muita gente está morta, muita gente está presa, né? E eu, pela misericórdia de Deus, ainda continuo vivo, estou hoje fazendo faculdade de psicologia, estou trabalhando com comunidade terapêutica, a gente tem grupo de apoio, de prevenção de recaída, para estar ajudando da mesma forma que me ajudaram. Hoje eu procuro a cada dia melhorar mais a minha conduta, a cada dia viver limpo e tenho um plano de vida.
pela frente, coisa que eu nunca tive. Então, a minha vida hoje, eu posso falar que eu vivo, né? Porque antigamente eu vegetava, eu achava que eu ia numa festa, bebia todos e achava, não, tô curtindo a festa. Mas hoje eu vivo a minha vida da forma que ela tem que ser vivida, né? Eu encaro as minhas realidades, como toda pessoa tem suas dificuldades, eu também tenho a minha dificuldade. E muitas vezes, pela minha doença, eu generalizava, eu falava, nossa, aqui vai ser a pior fase da minha vida, assim. E hoje está sendo a melhor fase da minha vida. Eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas dificuldades. Muitas vezes eu falo, não, eu vou chutar tudo pro alto, mas hoje eu olho pro meu passado e dou graças a Deus por eu estar vivo, né? Por eu não ter morrido nas portas das biqueiras usando droga, né? Eu agradeço a Deus por Ele ter me resgatado muito novo, né? Porque eu comecei a usar droga com 9, parei com 18. Então, assim, eu agradeço muito a Deus por eu ter conseguido parar de usar droga antes, para mim não ter precisado perder muito mais tempo da minha vida para conhecer o programa de recuperação, o caminho da vida. Então, o conselho que eu dou, eu não posso dizer que a droga é ruim, né? Porque se fosse ruim ninguém usava, né? Ninguém vicia em coisa ruim, só vicia em coisa boa, né? Dinheiro, festa, droga, tudo coisa boa. Só que a consequência que ela traz já não é tão boa, né? A consequência, na verdade, é cara, porque você vai pagar por um prazer instantâneo. A droga, você usa ela, coisa de 5, 10 segundos já acabou o prazer. Aí você tem que viver a neurose de tentar conseguir mais esse prazer. Viver o dia a dia correndo atrás desse prazer, né? Então, esse esforço fica muito caro, né? Se eu soubesse que a droga ia me levar para onde me levou, e preso, ser internado e várias outras consequências, eu jamais teria usado droga. Então hoje eu procuro aconselhar as pessoas que não usam drogas para não usar. O preconceito em relação ao uso de droga, hoje em dia, as pessoas que pararam até com o uso, ainda é muito grande. Primeiramente pelas pessoas que já usaram comigo, né? Porque ainda olham para mim e falam assim, não, aquele cara ainda deve estar usando, aquele cara ainda usa, não pode ter mudado. E existe o preconceito com a sociedade também, porque muitas vezes as pessoas não vêm perguntar para mim, saber minha história, me conhecer hoje em dia para ver realmente se eu parei ou não, para ver como é que tá, qual que foi a minha luta para conseguir parar, e hoje a luta continua ainda para estar sem o uso. A pessoa não vem me conhecer, fica só essa conversa de terceiros. Perguntou, e aquele rapaz? Não, aquele cara já usou droga, aquele cara foi envolvido com crime, então fica esse preconceito por trás, né? Fica esse preconceito de terceiros, assim. Todos que me conhecem ainda acham que eu sou aquela velha pessoa. Existe preconceito, sim, em bastante aspecto, né? Vamos supor, a pessoa me conhece hoje como eu sou, mas se ela descobre do meu passado de obscuro, né? O passado que eu perdi a minha vida usando droga, a pessoa ela já vai ficar assim, não, ele já usou droga, então ele pode voltar a usar droga. Então tem bastante preconceito, mas hoje eu não procuro escutar o que os outros vão falar de mim, mas eu procuro ser o meu melhor a cada dia. Então, assim, se eu morei bastante tempo limpo, dentro da cidade onde eu nasci, onde eu usei, e foi difícil, mas também tinha suas vantagens, porque assim, ali eu já conhecia onde eram as bocas, onde eram as pessoas, então eu evitava certos lugares, evitava certas pessoas, então já facilitava para estar me afastando de ambientes de possível recaídas, né? Só que as pessoas julgavam muito mais, né? Porque todo mundo já me conhecia, todo mundo viu aprontando, viu para rua usando, viu para rua armado, então dificultava em relação a isso. Agora, hoje eu moro numa cidade onde eu nunca usei droga, onde eu estou afastado das pessoas que me viram usando. Então, eu ainda sinto vontade, dia após dia, usar droga. Não é todo dia do mês, mas sempre vem a vontade. Pelo menos 75% eu sinto vontade de usar. Sinto muita falta da droga. Só que eu não posso usar, porque eu sei onde vai me levar. Bom, a alegria de eu ter recuperado tudo é inexplicável, né? Inexplicável, não tem como. Depois que eu parei de usar droga, que eu voltei a viver, que eu falo, hoje eu tenho família, hoje eu tenho trabalho, hoje eu tenho tudo. Depois que eu abandonei os vícios, que graças a Deus eu consegui sair desse mundo, me trouxe tudo de volta, me trouxe alegria. Hoje eu acordo e tenho vontade de lavar o rosto,
eu pintei o cabelo. Isso não acontecia há mais de 10 anos. Enquanto eu estava na minha dicção ali, ativa, usando droga, eu já não tinha força de vontade para nada. Eu não cortava as unhas. Eu tenho foto que a minha barba vem no queixo. E eu não tenho barba. Cabelo sem cortar, cheio de piolho. Eu fedia, meu. Enquanto eu usava droga. Hoje não. Hoje, graças a Deus, eu estou limpo, sóbrio e tenho uma esperança de vida toda pela frente. Eu acho que uma pessoa que usa crack pode se recuperar sim, fazendo tratamento. Bom, depende da força de vontade da pessoa, né? Dela se recuperar ou não. Se a pessoa quiser, sim. Se ela não quiser. Eu acho. Com força de vontade, sim, um acompanhamento em clínicas especializadas, ele pode se recuperar sim. E com o apoio da família.